óleo, paixão e fogo de Deus. Meu irmão, como é que está o óleo na sua vida? O fogo de Deus está queimando? As labaredas espirituais estão inflamadas no seu coração? Como é que está o fogo de Deus aí dentro da tua alma, dentro do teu coração, na tua mente? Será que a presença de Deus, a glória de Deus tem tomado todo o teu ser? É sobre isso que nós vamos falar, esses três elementos: óleo, paixão e fogo de Deus. Nós vamos trabalhar esses três conceitos à luz da palavra de Deus, para que possamos crescer em profundidade diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Espero de alguma maneira estar contribuindo para que você cresça, floresça no Senhor, se desenvolva na sua fé, uma fé madura, uma fé pujante, uma fé corajosa nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Então, vamos aprender à luz da palavra de Deus aquilo que o autor de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8, tem a nos ensinar nessa noite tão especial. Tá bom? Eclesiastes 9, 8. Preste atenção no que diz o texto sagrado. Aqui quem está falando é o grande rei Salomão, um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, um homem cheio da graça, da sabedoria de Deus, instruído, guiado pelo Espírito Santo, nos traz essas palavras que nós vamos meditar juntos agora através das Escrituras Sagradas. O texto sagrado diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E antes do óleo na cabeça, que as tuas vestes, que as minhas vestes, que as nossas vestes sejam alvas, ou seja, sejam brancas diante de Deus. O que Deus quer nos ensinar com isso, querido? Quando nós falamos de óleo, o óleo da unção sobre a nossa cabeça, esse é um tipo, uma metáfora, um símbolo da unção de Deus sobre nós, sobre a vida de cada crente. A unção nada mais é, irmãos, do que a capacitação para que nós possamos nos mover no reino sobrenatural do nosso Deus, no reino do Espírito. É o equipamento do reino de Deus. A unção significa isso, uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo no nosso interior para que possamos ser efetivos, relevantes, abençoados nas mãos de Deus, abençoando outras pessoas, assim como nós fomos abençoados pelo nosso Senhor. A unção, queridos, é dada sobre aqueles que buscam ao Senhor, sobre aqueles que têm vestes brancas, alvas vestes. Ou seja, aqui é um símbolo de pureza, um símbolo da integridade, um símbolo da santificação. Lembrando sempre que no conceito da Bíblia Sagrada, queridos, ser santo não significa ser perfeito, até porque então nenhum ser humano conseguiria ser santo diante do Senhor. Quando pensamos em santidade a nível de perfeição, somente o nosso Deus é santo nesse sentido de perfeito. Nós, seres humanos, quando Deus nos chama, Ele fala assim: sede santos como é santo o vosso Senhor. É claro que Ele está falando que nós devemos nos render a Ele, nos consagrar ao Senhor, mas santidade tem esse conceito de... A palavra santo significa separado para um propósito. Eu quero aqui deixar para você nessa noite, querido, você foi separado desde o ventre da sua mãe, desde quando você era uma substância ainda sem forma no ventre, ali no interior do ventre da sua mãe, Deus já te separou com uma missão, com um propósito. O eterno propósito de Deus, nós sempre falamos aqui, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito geral que todo crente desfruta à luz da palavra de Deus, Romanos 8, 28. Mas também, além desse propósito geral, cada ser humano, ele quando se relaciona com Cristo, ele recebe a unção do próprio Cristo para que possa desenvolver o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito nessa terra. A unção é isso. A unção é o que levanta o homem de Deus. Mas o caráter de Cristo é o que nos sustenta na posição que Deus tem para cada um de nós. A salvação é de graça, é fruto da graça e da misericórdia de Deus com nós pecadores que nos arrependemos através de uma vida com Deus, na presença de Deus. Mas a unção é necessário pagar o preço da santificação e da consagração diante do Senhor. Lembre-se disso, o caráter é o que mantém o homem de Deus, a mulher de Deus, na sua posição,
no reino de Deus. Quando eu falo de caráter, eu estou falando de integridade, de santidade, diante do fogo consumidor, que é o próprio Senhor. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não se deixa escarnecer, nem zombar. Horrível coisa. Deus é fogo consumidor. Então leve as coisas de Deus a sério. Te consagre ao Senhor. Te santifique. Tema Deus. Coloque em ordem a tua casa. Conserte a tua vida diante do Senhor, para que o óleo de Deus esteja sobre a sua cabeça. O óleo que faz toda a diferença nas nossas vidas. Eclesiastes 9:8. Vou repetir em todo o tempo: sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje muitos crentes vivendo sem o óleo, sem o azeite do Senhor, sem ter essa capacitação sobrenatural de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tomara que com você seja diferente. Tomara que na sua vida jamais falte o óleo, a unção de Deus sobre a tua cabeça. A cabeça é a parte superior, do nosso corpo, e é dela que é derramada sobre nós toda essa unção sobrenatural do Senhor, para que sejamos efetivos no reino de Deus. Segunda palavrinha: óleo, paixão e fogo de Deus. É paixão. Segundo princípio que nós queremos ensinar é a paixão genuína pelo Senhor. Como é que está a tua paixão por Deus? Como é que está a tua paixão pelo Senhor? Nós vemos hoje muitos crentes desfalecendo na fé, alguns em estado extremo, até apostatando da fé, em meio à tribulação, às lutas, às dificuldades que nós estamos enfrentando. Em vez da fé, quando é provada, sair aprovada pelo próprio Deus através das nossas vidas, nos consagrando, nos dedicando ao Senhor, seja que circunstância estejamos vivendo, muitas pessoas estão deixando a chama apagar, estão deixando a paixão genuína pelo Senhor esvanecer, desaparecer. Querido, saiba que a paixão pelo Senhor é o ingrediente que alimenta a nossa alma. Por isso, constantemente precisamos nos dedicar através das 6 disciplinas espirituais. A primeira delas é a oração. Sem oração, você não tem como ter comunicação com o Senhor. Orar é se comunicar com Deus. Onde a oração está presente, o diabo está ausente. Quando oramos de verdade, quanto mais oramos ao Senhor, mais aprendemos a orar. Você só aprende a orar na escola da oração, orando de verdade. Então, ore. Primeiro é a oração. Segundo é a leitura da palavra, que nós estamos fazendo hoje, a meditação na palavra de Deus. Terceiro lugar, a adoração. Quando o teu coração é em gratidão a tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, você louva, você adora, você dá ações de graças e exalta ao Senhor por tudo aquilo que Ele representa, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. A adoração é fundamental na vida de um cristão. Outra disciplina espiritual, a quarta, é o jejum. Ou seja, você se abster de alimento para consagrar o teu corpo, todo o teu ser, alma e espírito diante do Senhor. Você está dizendo ao teu corpo, aqui quem manda é o Espírito de Deus. Você está ali diante do jejum, da abstinência da comida, se consagrando ao Senhor, buscando a face de Deus e alimentando o teu coração de mais de Deus. Outra disciplina espiritual, a quinta, é o serviço aos santos. Toda vez que você serve na sua igreja, serve os irmãos, serve a sua família, serve o seu vizinho, serve as pessoas, você está servindo a Deus. Essa é a quinta disciplina espiritual. E a sexta é a comunhão com os nossos irmãos. A pandemia tem afastado muitas pessoas das igrejas. A pandemia tem levado muitas pessoas a viverem apenas uma fé online. Tudo isso é maravilhoso, é uma ferramenta poderosa. Mas nós precisamos ter comunhão com a igreja local, com a nossa comunidade de fé. Se você não está satisfeito num lugar que você participa, que você frequenta, irmão, procure um lugar onde você seja alimentado, onde você cresça, floresça no Senhor, se sinta acolhido, amado. Faça isso. Procure uma igreja perto da Bíblia. Uma igreja pode até ser longe da sua casa, mas que está perto da presença de Deus, perto da palavra de Deus. Isso é importantíssimo, isso é maravilhoso. E a última, como eu já falei, além do serviço aos santos, é a comunhão com os irmãos. Então tenha comunhão com outros irmãos. E para isso nós temos as células, os grupos pequenos, nós temos o culto, você pode convidar um irmão para jantar na sua casa, comer com você. Através dessas disciplinas espirituais, você vai desenvolvendo
uma paixão pelo Senhor. Deus vai transformando a sua vida e fazendo de você um agente de transformação, um agente de milagres, um agente de bênção na vida de outras pessoas. Presta atenção no que diz Mateus 22:37. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, mente. A fé cristã é uma fé inteligente, é uma fé com entendimento. Quando você entende, você obedece de maneira inteligente aquilo que Deus pede para você, à luz da tua palavra, compreendendo e sabendo que aquilo é o melhor de Deus para a sua vida. Lembre-se, meu irmão, sem paixão e amor pelo Senhor, nada do que eu faço terá valor espiritual. Tem muita gente fazendo coisas hoje em dia, até coisas em nome de Deus, mas sem paixão pelo Senhor, que é o ingrediente que alimenta a nossa alma. O amor a Deus, querido, é a gasolina que nos impulsiona na direção dele, na direção da sua presença, na direção da manifestação da sua glória sobre nós. Sem paixão, irmão, nunca conseguirei realizar o meu chamado, o seu chamado, a sua vocação, a minha missão, o propósito a nós confiado. Sem paixão, nunca conseguiremos realizar aquilo que Deus planejou para que nós realizássemos nele e através dele. O texto sagrado diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer, ou seja, promove o desejo, quanto também a realização, o realizar. É Deus quem faz. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está agindo na sua vida, deixa Deus te usar, irmão. Deixe Deus te usar. Mas lembre-se, sem um coração apaixonado por Jesus, tudo que eu for fazer parece ser difícil. Parece uma via cruzes, né? Parece que o negócio é mecânico, parece que está sem vida, porque falta paixão, falta fogo no seu coração. Paixão por Deus é isso, é um amor real, é um amor constante, é um amor decidido, comprometido, aliançado com Ele. Como é que está a tua aliança com o Senhor Jesus? Você faz parte do povo de aliança? Você é uma pessoa comprometida com Jesus de Nazaré? Jesus já se comprometeu contigo, morrendo na cruz do Calvário, provando o seu amor sacrificial. Agora é a nossa vez de provarmos o nosso amor, o amor sacrificial por Ele, um amor real, um amor constante e um amor decidido e comprometido com Jesus de Nazaré. Paixão genuína pelo Senhor é ter prazer pela sua presença, querido. Será que você tem prazer na presença do Senhor? Ou você detesta ir na igreja? Você detesta estar com seus irmãos? Você faz de tudo para não se envolver com as coisas do Senhor? Você faz de tudo para não se engajar em nada daquilo que se trata acerca de Deus? Irmãos, paixão genuína pelo Senhor é ter prazer pela sua presença, é ter prazer pela pessoa de Jesus de Nazaré, é ter prazer pelas coisas de Deus. Mateus capítulo 6 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe aquele sonho, aquele projeto, aquele plano? Sabe aquilo que você tem arquitetado no teu coração, sonhado, permeado? Dentro da sua alma você tem alimentado, querido, sonhos, planos, projetos. Tudo isso só vai acontecer na medida em que você colocar Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, aquilo que Deus pede que você faça a seu favor e a favor de outras pessoas e a favor do seu reino. E todas as outras coisas, diz o texto sagrado de Mateus 6, vos serão acrescentadas. Então tenha prazer nas coisas de Deus, tenha prazer na obra de Deus, seja fiel, seja generoso, invista nas coisas de Deus. Sabe, doação significa isso, amor em ação. Generosidade é refletir o coração generoso, misericordioso, longânimo, compassivo do próprio Deus. Faça isso. No reino de Deus, invista a sua vida, o melhor dos seus anos. Faça isso. Faça isso. Isso é paixão pelo Senhor Jesus. E querido, entenda que paixão genuína pelo Senhor não é apenas um sentimento, mas é uma decisão com coragem no nosso coração. Amor e confiança são derramados sobre aqueles que se entregam a Ele de todo o coração.
Tem um autor chamado Hudson Taylor, um dos maiores missionários que já pisou nessa terra. Num dos seus livros, se eu não me engano, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, que marcou muito meu coração, ele dizia assim: o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entreguem inteiramente a Ele. Se entregue inteiramente a Jesus. Tenha paixão genuína pelo Senhor, porque a paixão pelo Senhor é o ingrediente que alimenta a tua alma. É o vento que sopra sobre as velas da canoa da sua vida e te leva ao porto seguro de Jesus, ao lugar abençoado, aos sonhos, planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Em terceiro lugar, o fogo de Deus. Nosso tema é óleo, paixão e fogo de Deus. Quando nós tratamos do fogo de Deus, o que nós queremos falar com isso, irmãos? Fogo de Deus significa que você precisa dedicar o melhor dos seus anos, cheios do Espírito Santo de Deus. Você dedicar o melhor da sua vida, o melhor dos seus anos, cheio de Deus. Seja cheio de Deus. O que o mundo precisa ver em nós cristãos é homens e mulheres cheios de Deus, cheios da graça de Deus, cheios do amor de Deus, cheios da glória de Deus. O Salmo 104, versículo 4, o texto sagrado diz: Faze os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. O que Deus quer fazer de nós é isso, labaredas de fogo, labaredas flamejantes, brasinhas que se unem como uma fornalha para Deus, aquecendo os corações humanos ao seu redor, atraindo pessoas para esse fogaréu santo, para essa labareda de fogo. Os ministros de Deus precisam estar cheios do fogo de Deus. Porque, meu irmão, sem sacrifício não há fogo. Era o que acontecia no Antigo Testamento. Eles levavam os pombinhos, os carneirinhos, os novilhinhos, colocavam diante do altar de bronze e aí sacrificavam aquilo diante do Senhor. Através dali das lenhas, né? O fogo e o sacrifício. Sem sacrifício não há fogo, meu irmão. E sem fogo não há glória de Deus. Tem muita gente cantando, né? Oh glória, dizendo oh glória, falando da glória de Deus, mas não se sacrificam para Deus. E sem sacrifício não há fogo. É tempo de nós nos sacrificarmos na obra de Deus, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, nos engajarmos nos projetos de Deus para a nossa geração. Uma das coisas lindas que eu acho da vida de Davi é o que diz lá em Atos. Ele diz assim: Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Será que você, meu irmão, tem cumprido o propósito de Deus na sua geração? Que legado você quer deixar para as futuras gerações? Que marca você quer deixar indelével, ou seja, incapaz de ser apagada no coração dos seus filhos, da sua esposa, o marido, seus pais? Que marca você quer deixar no coração das pessoas? Lembre-se disso, sem sacrifício não há fogo. E sem fogo não há glória. O fogo é o que queimava as gorduras quando era colocado diante do altar. Gordura aqui simboliza o pecado na nossa vida. Por isso que a carne era oferecida diante do fogo, o fogo consumia a gordura e até era proibido naquela época, no Antigo Testamento, dentre as restrições alimentares, comer a gordura, porque a gordura significava naquela época o pecado. Era um símbolo do pecado, o pecado na nossa vida. É um símbolo disso, não estou dizendo de obesidade nem nada disso, mas na antiguidade a gordura tinha esse significado, um significado de pecado na nossa vida. Por isso que toda gordura, ela precisava ser consumida diante do altar, e ela subia como uma fumaça às narinas de Deus, e Deus recebia aquele sacrifício, aquele fogo que consumia as gorduras. O fogo também queima as impurezas. Isso é tremendo. Por exemplo, quando você coloca uma joia no fogo, o fogo separa, ele depura, ele purifica, ele separa o ouro das sujeiras, das impurezas. E aí você pode extrair o melhor daquele metal, daquela rocha, daquela joia. A mesma coisa com o crente, querido. O fogo da provação, o fogo da tribulação, o fogo das dificuldades provam os nossos corações, separam aquilo que é trigo de Deus, aquilo que é para a glória de Deus, aquilo que frutifica para Deus, daquilo que é palha, daquilo que é impureza, daquilo que é sujeira.
Através das circunstâncias, Deus mostra para nós. Ele já sabe o que está dentro do nosso coração, mas Deus mostra para nós aquilo que está dentro do nosso coração, para nos levar de forma desesperada aos pés de Jesus, pedindo ajuda e auxílio do alto a nosso favor. Lembre-se disso, o fogo queima as impurezas, separa o ouro das sujeiras e das impurezas. Deixa o fogo de Deus te consumir. O fogo também, ele pode produzir num sacrifício cheiro bom ou cheiro ruim. No caso de nós, quando estamos vivendo uma vida correta, santificada, consagrada, pura diante de Deus, nós vamos exalar o que a Bíblia chama de perfume de Cristo. Porque a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a unção de Deus promoverá um perfume de Cristo na vida de outras pessoas. Aqueles que estão mortos espiritualmente sentirão algo diferente na nossa vida, sentirão a sua própria morte espiritual e desejarão a vida de Deus através das nossas vidas, o bom perfume de Cristo. Ou então, o fogo pode promover um cheiro ruim, o cheiro do pecado, o cheiro da imundícia, o cheiro da malícia, o cheiro da corrupção do coração do homem longe de Deus, alienado da presença de Deus. Lembre-se, o fogo também promove limpeza no terreno do seu coração. Como é que... Aí surge uma pergunta, como é que eu posso manter o fogo de Deus sempre aceso na minha vida? Uma pergunta que surge quando nós tratamos desse assunto, o fogo de Deus, o fogo de dedicarmos a nossa vida e o melhor dos nossos anos cheios de Deus. Como é que eu posso manter o fogo de Deus sempre aceso na minha vida, no meu coração apaixonado por Jesus, cheio do fogo de Deus, e na minha cabeça o óleo do Senhor sendo derramado através das vestes brancas que eu construo numa vida santificada por Deus. Levítico 6, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus em Levíticos, capítulo 6, versículo 13. O texto sagrado diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Na antiguidade, na época dos sacrifícios, do holocausto, na tenda do tabernáculo, depois no templo de Davi, de Salomão ali, né, que foi desejado por Davi, mas foi construído por Salomão, e assim foi, né, dois templos construídos, depois por Herodes, foi reconstruído por Neemias e Esdras e Zorobabel, nas 3 levas que foram para restaurar Israel e Jerusalém, e depois ampliado, né, por Herodes o tetrarca, que era o templo na época de Jesus. Como é que acontecia isso? É o que descreve aqui Levítico 6,13. O fogo deveria arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o desejo de Deus, querido, o fogo de Deus ardendo o tempo todo no altar do seu coração. Que o seu coração seja um altar para Deus. Que o fogo de Deus jamais se apague do altar do seu coração. Que a sua casa seja um altar de Deus. Viva sobre o altar de Deus. Como é que eu posso viver sobre o altar de Deus? Através dessas práticas que nós falamos. Da consagração, ou seja, uma vida dedicada ao Senhor, é o que os antigos chamavam de vida piedosa ou vida santa. Como eu já falei, não é uma vida perfeita, impecável, incorruptível. Não, todos nós somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, estaríamos perdidos, condenados eternamente. Mas o Espírito Santo, Jesus é a porta, Jesus é o caminho da vida eterna. Mas o Espírito Santo é o guia desse caminho de vida eterna. Então viva uma vida santa, consagrada, dedicada, servindo ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, como nós lemos ali em Mateus 22, 37. Louve a Deus, adore ao Senhor. Cada vez que você louva a Deus, você adora ao Senhor, o fogo de Deus vem sobre a sua vida, sobre o altar do seu coração. É o seu coração dando ações de graças, agradecendo a tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Através da oração também, a oração na antiguidade era o incenso de oração. Era um altar ali de ouro, né, com madeira de acácia, onde era colocado um incenso que simbolizava as orações dos santos. Irmão, a oração ela tem que subir ao altar de Deus.
quando falamos com Deus, quando oramos ao Senhor, tudo isso promove o fogo de Deus na nossa vida. Quando nós somos cheios da palavra, como diz Paulo lá em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente no vosso coração, na vossa boca. Romanos capítulo 10 diz que a palavra de Deus esteja na nossa boca e também no nosso coração. Jesus também disse, a boca fala do que o coração está cheio. Meu irmão, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, quando você abre a boca, a palavra de Deus sai o tempo todo, abençoando não só a sua vida, sua casa, sua família, seus amigos, seus parentes, entes queridos, seus colegas de trabalho, as pessoas que de alguma maneira serão abençoadas através da palavra profética, da palavra de vida que sairá da tua boca no Senhor. Jejum promove o fogo de Deus. Oração em línguas, irmãos, ora em línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica o seu próprio espírito. Ora em línguas, ore ao Senhor em línguas estranhas, seja cheio do Espírito Santo. A oração em línguas, ela vem numa espécie de êxtase espiritual. Quando você está orando, quando você está adorando, de repente, o Espírito Santo te toma ali, você é tomado com aquela glória e começa a orar edificando o teu espírito. Às vezes a tua mente não entende o que você está falando, mas o teu coração está sendo cheio do fogo de Deus na sua vida. Outra coisa tremenda é ter um coração misericordioso, um coração missionário, um ganhador de almas, alguém que evangeliza. Tudo isso promove o fogo de Deus. Um crente que ganha almas, irmãos, é um crente feliz, é um crente alegre, porque não somente ele tem sido abençoado com o Salvador, com o Senhor, mas ele tem promovido a salvação de outros que estavam se extraviando e trilhando caminhos de morte, de condenação eterna. Eu vou repetir, quero terminar com as palavras de Hudson Taylor. Lembre-se dos 3 princípios que nós aprendemos hoje, para que não venhamos a deixar a chama apagar dos nossos corações. Precisamos ter óleo sobre a nossa cabeça. E só teremos óleo sobre a nossa cabeça se tivermos vestes brancas diante do Senhor. Nós precisamos ter paixão por Jesus, porque a paixão por Jesus é o ingrediente que alimenta a nossa alma. É o combustível que nos leva na direção de Deus. E em terceiro lugar, precisamos ter fogo de Deus para que a nossa vida se consuma no altar do Senhor e o nosso coração seja um altar flamejante da glória e da graça de Deus em favor de outras pessoas, em favor dos propósitos tremendos de Deus para as nossas vidas. Quero terminar novamente falando as palavras do Hudson Taylor. O mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entreguem, se rendam inteiramente ao Senhor Jesus. Quero terminar com uma outra frase que me veio à mente agora, de Maharshi Chavda, é uma das frases mais lindas que eu já vi no seu livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Foi a frase que mais marcou o meu coração. Ele diz assim: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Vou repetir: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Vale a pena ser cristão. Não deixe a chama se apagar. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará na sua vida. Declara essa palavra abençoada para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, para a sua trajetória espiritual, para a sua vida terrena. O fogo de Deus não se apagará sobre o altar do seu coração, em nome de Jesus. Eu quero terminar orando por você, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos aqui cada vida, Pai, que está conosco nesse momento todo especial. Senhor, abençoe cada vida, cada casa, cada família. Ó Deus, nós sabemos que muitas pessoas precisavam ouvir essa palavra nessa noite. Muitos estão frios espiritualmente, alguns apáticos, se sentindo gelados espiritualmente, alguns oprimidos, outros atormentados com angústias, com medos, com incertezas com relação ao futuro. Mas a tua palavra diz que se estamos em Cristo, o mundo pode ter crise, nós temos Cristo e Cristo é a resposta. Cristo está conosco, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como diz o salmista, no Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitaremos seguros na casa do nosso Deus.
Pai, alimenta cada coração com uma palavra extraordinária, com uma unção nova, uma unção que cura, que liberta, que restaura, que levanta os teus filhos na posição que o Senhor tem estabelecido no teu coração. Que a unção do Senhor, o óleo sobre as nossas cabeças, nos levante nessa posição, mas o caráter de Cristo nos sustente na posição que o Senhor tem para nós no reino de Deus, para o louvor e glória do teu nome. Que a paixão de Deus consome o nosso coração, que possamos dedicar o melhor dos nossos anos na tua presença e que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Abençoa os teus filhos, derrama a tua glória. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique conectado conosco, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Igreja Casa na Rocha.